De cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, mestre Eric! Vou dar um Fala, berro Brunão. pra acordar mesmo, né, Eric? Impressionante, cara. Antes eu sentia saudade de ti, agora eu acho que eu tô te vendo demais, cara. Acho que pelo menos a gente tem que parar com o vídeo, porque pelo menos se eu só te ouço, eu sinto... Eu não sinto essa pressão do nosso relacionamento o tempo todo, cara. É verdade. Por coincidência, depois que a gente começou a fazer com vídeo, eu te ver toda semana, eu passei a ter pesadelos. Mas, né, Eric, não sei, isso pode ser só coincidência. Eu acho que é, cara. Toma GABA que melhora. Eric, então, vamos lá. Hoje, cara, tem um papo que eu tô bem empolgado para fazer aqui. Que tem muito e isso é legal, né, cara? Porque, tipo, a gente tem feito nas segundas-feiras, a gente tem publicado nas segundas as notícias da semana, que a gente tá bem com bastante afinco nisso, mas a gente tá encaixando, acho que a cada 2 semanas uma entrevista, né? É verdade. Então, e cada vez tem sido um tema legal, tem gerado uma repercussão legal, e hoje o tema que o senhor escolheu, o nosso convidado que o senhor escolheu, realmente é muito legal. Então, fala mais um pouquinho aí. É isso mesmo, né? Nós tivemos experiências, né, que inclusive trabalhamos juntos em agência, né? Tem muito profissional de marketing e de agência, né, que nos escuta aqui, talvez seja um dos grandes fatia dos nossos ouvintes. Toda agência, vamos pensar assim, gostaria de atender uma grande conta, seja por dinheiro, seja para fazer case, né? E toda empresa tem dificuldade de contratar fornecedor, né? Primeiro por ser burocrático. E o fazer dinheiro é um negócio complicado quando a gente fala de cliente grande, mas aí a gente vai discutir isso com calma durante a conversa. E o nosso convidado de hoje, o Daniel, é um dos fundadores da Bipool, né, que é uma startup que chegou para facilitar a conexão entre profissionais e pequenas agências de marketing a trabalhar com grandes empresas, né? Deixa eu puxar o Daniel aqui. Daniel, seja bem-vindo ao eKite. Cara, se apresenta aí e fala o que você faz hoje na Bipool, como é que estão as coisas. Boa, bacana, muito bom. Prazer aí, Bruno, Eric, bacana estar aqui conversando com vocês. Eu sou o Daniel Priante, eu sou um dos fundadores da Bipool e hoje atuo com todo o que é estratégia da empresa, produto, ou seja, eu sou hoje o CSO da empresa. E é isso, a Bipool é uma plataforma de curadoria, contratação e gestão de serviços de marketing. Perfeito. Legal, tenho certeza que esse papo vai render, né? Para tu entender até, Daniel, a gente tem, né, hoje eu sou, né, um dos sócios do eKite, que é uma plataforma de gestão de marketing digital. O Eric é sócio da Spark, que é uma empresa que trabalha com traduções em inglês e muitas outras coisas, né, Eric? Tu pode explicar melhor. Mas nós já trabalhamos junto em agência. E é legal falar isso, que, cara, a gente sentiu na pele, quando nós, inclusive juntos, né, Eric, a gente atendeu um grande cliente, né? E aí passaram por, cara, quando eu li, né, quando eu vi a Bipool, quando eu aprendi sobre ela, eu falei, cara, isso faz muito sentido, né? Isso é bom ouvir, né, quando a gente tem uma startup, um negócio, faz muito sentido para o mercado. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, inclusive, Daniel, como a Bipool ela faz essa conexão, né, com as grandes empresas? Eu vi que vocês têm case com Unilever, né, entre outras grandes corporações ali, com agências e profissionais de marketing. Eu queria entender como é que uma agência pode fazer parte desse ecossistema, né? Que tipo de curadoria vocês fazem, como é que é essa busca, qualquer um pode se inscrever. Me explica um pouquinho desse formato para o pessoal que também entender. Boa, legal. Não, a gente pode... O tema de... eu tive, né, no passado, agência de digital, trabalhei do lado do cliente também. Posso contar um pouquinho mais para frente aí, no momento mais oportuno na conversa, porque no final das contas a Bipool, ela é o resumo do que a gente escutou de vários stakeholders do mercado, né, e falaram o seguinte, gostaria que as coisas fossem assim, assado, tá? Então o que a gente pegou? A gente pegou um monte de regrinhas que todo mundo queria colocar, um monte de modus operandi, como diferentes stakeholders do mercado gostariam que o mercado operasse, né? Colocamos dentro de regras de plataforma e de workflow, né? Mas a gente pode detalhar isso um pouquinho mais para frente. Hoje, o tema da curadoria, o que a gente faz ali na Bipool, né? Nós temos, né, desde boutiques, né? Ou seja, então tem profissionais que saíram de agências de grande porte,
pegaram aí os seus grupos de trabalho, as pessoas com quem mais gostam de trabalhar, montaram suas boutiques e saíram para o voo solo. Então, esse é um tipo de perfil, né? Ou seja, boutiques ali que tem entre 10 e 50 pessoas, com gente muito experiente, que vivenciou muito, ou seja, os trabalhos para grandes marcas, tudo isso, né? Depois você tem estúdios, ou seja, então tem estúdios menores, tem gente que montou o seu próprio estúdio independente, então tem vários perfis diferentes, mas o que a gente faz como curadoria, né? A primeira coisa que é muito importante para a gente é você ser especialista, né? Ou seja, não pode entrar alguém ali e falar eu faço de tudo. Esse é um dos problemas que a gente detecta no mercado, no nosso mercado aqui de comunicação, ou seja, todo mundo faz de tudo, quando todo mundo faz de tudo, ninguém faz nada bem, né? Então, cara, então uma das premissas que a gente colocou é você tem que ser especialista, e obviamente daí quando você faz o seu cadastro, você vai dizer no que você é bom, você pode dizer até 4 coisas que você é bom, né? E aí você tem que provar isso com alguns cases, né? E aí, obviamente, tem um checking que a gente faz disso com alguns curadores que entram, logam e avaliam perfil versus cases, etc. Então, isso é mega importante, né, em termos de curadoria. A segunda coisa que é super importante para a gente é referência de cliente, ou seja, a gente tem uma etapa lá que você vai indicar quem são os clientes que podem, né, que podem ou seja, te referenciar, né, e aí vai bater a plataforma automaticamente um e-mail nesses clientes, vai falar o seguinte, ó, fulano aqui falou que ou seja, te indicou, né, e você vai lá, vai responder alguns critérios, né, de avaliação sobre essa agência, sobre essa boutique, ou sobre essa pessoa, enfim, né, e depois você tem um funil um pouco que se relaciona a, por exemplo, que mercados que eu sou experiente, né, ou seja, para a gente é muito importante que você seja especialista numa determinada disciplina dentro de comunicação e que você conheça muito bem um ou vários mercados. Então, quando entra um cliente para mim e fala o seguinte, ó, eu tenho uma marca aqui de craft beer, eu preciso entregar alguém que tem muita experiência em craft beer na disciplina que ele tem em packaging, por exemplo. Então a curadoria, ela passa por especialização, né? Ela passa por cases, ela passa por mercados de expertise, né? E passa por client referral. Né? Isso é mais ou menos o processo, isso segue um workflow. Né? Show de bola, show de bola. Uma das coisas que eu estava conversando hoje com um sócio de outra empresa, e era uma dor que eu sentia na época com o Bruno em agências, de vez em quando a gente ainda sente prestando serviços, né? Quando a gente fala em empresa pequena tentando prestar serviço para uma empresa grande, é a definição do escopo. Porque normalmente a boutique ou normalmente o profissional independente, ele tem um pouco de dificuldade, tipo, ele fechou aquela conta grande e aí tem medo de dizer não e delimitar o escopo, né? Porque, tipo, o cliente grande tem o processo dele, vai empurrando e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que é a questão contratual, vou chamar de contratual, você pode chamar de processual, que vocês ajudam nessa questão do relacionamento da pequena empresa, da pequena agência, do profissional independente, com o grande cliente na questão de definição de escopo? Boa, puta, ótima pergunta, Eric. Assim, o que a gente percebeu, tá? E isso escutando os dois lados, tá? Então, você conversava com a área de compras dessas grandes empresas e eles falam o seguinte, ó, para mim é muito difícil eu definir aqui escopo e quantificar a hora e, pô, eu orço uma coisa e daí cada coisa vem que precisa de um número de X de homem-hora e cada agência tem um homem-hora e então, quando a gente começou a pesquisar para montar o case da Bipool, a gente percebeu que os profissionais de compra estavam querendo ir muito mais para comprar quase como se fosse um deliverable completo. Então, cara, puta, eu não quero ficar discutindo com você um taxímetro. O que eu quero aqui, é fechar um escopo de trabalho que inclui XYZ e, cara, você tem que me entregar isso no preço tal e acabou. Né? Não adianta vir falar para mim que, pô, mas consumiu mais horas, menos horas, enfim. Então esse era um ponto importante do lado de procurement. E do lado das pequenas agências, e aí, obviamente, cara, o meu histórico, ele o que eu fiz antes da Bipool, né? Eu montei uma agência de digital pequena e cresci ela até ela ficar média e depois vendi para um grupo internacional. Então eu vivi muito as dores
de ter uma pequena empresa trabalhando. Os primeiros clientes na época eram Bacardi e Nokia, para você ter uma ideia. Então, cara, eu era uma pequena agência trabalhando com grandes clientes e negociando. Eu tinha lá um comprador da Nokia que o cara era um terror, cara, de negociação. Então, cara, hoje eu posso falar isso, né? Porque, meu Nokia já ficou para trás, cara, não sei nem onde tá. O Flávio, se estiver me ouvindo, um abraço para você, Flávio. Mas esse cara era um terror para negociar, né? E a questão era o seguinte, como uma pequena boutique, é difícil você se posicionar e negociar com esses grandes. Então, o que a gente fez na Bipool, para resolver esses dois problemas, é o seguinte: a gente foi entender nessas grandes empresas o que elas mais compram, né? Então, eu vou lá e falo, eu compro muito vídeo interno para rede social, eu compro muito conceito, eu compro muita prancha conceito, eu compro... E a gente foi lá e criou, a gente ficou 6 meses criando o que a gente chama de asset list, né? E esse asset list hoje já tem 500 assets, mais ou menos. Então pensa num marketplace corporativo que você acha lá, cara, um website, cara, na linguagem tal, e aí tem modelo tipo PMG, né? E aí você consegue, né? E conforme você vai trocando, né, os parâmetros, você vai trocando, né, os detalhamentos do asset e o preço vai mudando. Então o que a gente fez a gente criou um asset list Bipool e precificou, transformou um monte de serviço em produto, né? Com isso você tira um pouco dessa fricção de negociação, você entrega o que o comprador quer, que é, eu quero ter um preço fixo para determinadas coisas, e assim eu consigo mensurar também quanto, né, porque é difícil também, porque se você está comprando em hora em hora, é muito difícil você estar sentado na área de compras de uma empresa, de você calcular o teu savings, né? Então, na hora que você começa a ter tudo fixo em pacotes, você consegue começar a fazer um cálculo de savings melhor. E do lado do pequeno empresário, da pequena agência, fala, cara, tem um job que é isso. Tem essa landing page a tal valor, né? Ou tem essa campanha a tal valor, tantos dias, né? Tantos dias de pagamento, o cláusula de non-compete X, você quer ou não quer. Se você não quiser, o algoritmo vai lá e vai puxar o próximo da fila. Mas o fato é que você deixa essa relação muito mais... você tira muita fricção de negociação e você deixa, cara, a pequena agência fazer o que ela mais sabe, que é criar e trabalhar, né? E não ficar, com negociação, burocracia, cadastro, etc. Deixa até, Daniel, te fazer uma pergunta que me lembra que tem a ver até com o que você falou, esse abraço para o Flávio, que está relacionado a um... Eu lembro, Eric, tu vai lembrar disso aqui, Eric, que a gente ia fazer um orçamento, né, para uma grande empresa, aí falava, e até a empresa, daí primeiro que dependendo da empresa que era, né, tinha tudo o processo para entrar, lembra, tinha que chegar 2 horas antes da empresa, fazer integração, né, tinha aquilo tudo para poder entrar numa indústria, né, e aí quando a gente estava lá, como agência, né, para prestar o serviço, o marketing vinha, nos passava o escopo do projeto, a gente, né, por exemplo, um website que a gente ia fazer para a empresa, né, a gente ficava lá montando isso, daí o departamento de marketing já começava a fase dele de nos estuprar para tirar o valor total, aí quando a gente acabava aquilo, o marketing dizia assim, tá, beleza, fechamos, aí desligava o telefone, dava 2 dias, ligava o cara de compras, e dizia assim, eu quero desconto naquilo, eu falei, naquilo o quê? Naquilo que fecharam contigo, nem sei o que é, só quero desconto, o cara nem sabe o que a gente tá falando, o cara tá pedindo desconto. Aí eu dizia assim, tá, eu te dou 2%, porque tem que dar alguma coisa pro cara de compra, que o trabalho dele é só esse, né? Diminuir o valor que já foi negociado, né? E aí depois fechava tudo, ainda tinha, agora vocês vão receber, tá? 75 dias do primeiro pagamento. Isso, Daniel, continua assim nesse formato? Ainda se paga em 75 dias, 60? Então, cara, se eu escuto você contar essa história, cara, me vem vários flashes aqui, né? E é isso, meu. E é isso, esse é um tema que a gente podia ficar aqui contando histórias por dias, né, cara? Mas é assim, o que eu vejo do que tá mudando, tá? A primeira coisa que tá mudando é que as áreas de compra se profissionalizaram muito e elas hoje entendem muito mais de compras de marketing do que elas entendiam antes. Então, cara, se você pega 10 anos atrás e agora, isso mudou muito, né? Mas o processo, né, numa empresa onde você não tem a Bipool, por exemplo, né, é isso, assim, na verdade o marketing não deveria negociar com você, né, ou seja, o processo compliance da companhia, o processo na essência, ele fala o seguinte, ó, você vai lá, diz o que você quer,
E a proposta de compras, né, deveria ir direto na verdade é o seguinte, deveria ir de um comprador, né, no final você deveria mandar direto, o fornecedor deveria mandar direto para um comprador, e o comprador deveria fazer a negociação e dar ok para o marketing, pronto, né. Aí isso muda em determinadas empresas, mas esse é o processo mais rígido, mas em muitos casos acontece isso que você falou, o marketing vai lá, cara, aperta, fala, fechou, tá dentro do meu budget. Daí o compras vai lá e fala, cara, beleza, agora eu preciso atingir meu target de saving aqui, e ele tem um target lá, né? Então, cara, no final das contas, você achata demais o fornecedor, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, melhorou muito, mas continua acontecendo dessa forma, né? O que para mim, né, assim, qual é o benefício de você começar? Eu acho que tem algumas coisas, né? Primeira coisa como é que você consegue criar algum tipo de plano para você não ter que negociar cada coisa a cada vez, né? Então, muitas empresas criaram suas listas de preço, muitas empresas estão trabalhando dessa forma globalmente, inclusive dessa forma ela consegue comparar o país X, o país Y, tal. Então você meio que faz um preciário e divide com seus fornecedores e é isso. Isso tira essa necessidade de ter que ficar, cada negociação, tal. O que a gente fez lá na Bipool é basicamente o seguinte, quando eu homologo a plataforma dentro de um grande cliente, eu já discuto o price list com ele de uma vez só. E aí tem um ponto muito importante. E aí tem um ponto muito importante que é o seguinte: como é que quando eu discuto com a área de compras, eu deixo muito claro o seguinte: você não está negociando aqui o preço com a Bipool. Não adianta, você vem aqui, aperta a Bipool. Eu atuo aqui o seguinte, como uma plataforma no mercado que conecta as pontas, né? E obviamente que me responsabilizo, né? Ou seja, você gerencia, contrata aqui dentro, mas o ponto é assim, eu te ajudo a balizar se você está praticando para esse tier de agência que você quer contratar um preço que faz sentido. Se jogar seu preço lá embaixo, o que acontece? Cara, ninguém vai ninguém vai aceitar seus jobs. Porque a pessoa vai falar, pô, mas você quer me meter esse preço, daí depois você quer tantos dias de pagamento, daí isso, daí aquilo. Você vai falar, ninguém vai aceitar. Então, para mim, você balizar um pouco, né? Você fazer acordos, né, que são definitivos de price list e depois o certo, para mim você tem procurement entrar uma vez, discute todos os preços, depois libera marketing para trabalhar e vai, cara, olhando o que está sendo consumido e produz inteligência de preço em cima disso para você montar o seu price list do próximo ano, tudo isso, mas assim, o mercado ele está melhorando, mas tem uma oportunidade muito grande de fazer esses processos melhores, né? A Bipool é uma forma de melhorar muito esse processo e de parar de espremer, né, o pequeno fornecedor desse jeito, né? Porque realmente, cara, a força de um grande contra um pequeno, a plataforma neutraliza um pouco isso, né? Então, é uma plataforma que negocia com o grande, que negocia em nome de muitos, né? Então, isso tende a melhorar. Vou te dar um outro exemplo. Quando a gente foi montar o Kiss da Bipool, a gente chegou a pensar, a gente viu plataformas lá fora, que não fazem exatamente o que a gente faz, mas um pouco diferente, mas a gente viu plataforma de bid aberto. Que é a plataforma de bid aberto? Você vai lá e fala o seguinte, cara, o cliente vai lá e fala, eu preciso disso, e aí você bota lá, você recebe um monte de proposta lá dentro, e o cliente negocia com ele. A gente acha que isso é ruim para o mercado, a gente acha que isso tende a jogar o preço para baixo e a desvalorizar o profissional criativo, né? Então, o que a gente fez? A gente foi lá para formar o pricing da Bipool, a gente, cara, juntou tabela de tudo quanto é lado, puxamos tabela daqui, pesquisamos, daí fomos no tier de boutiques que a gente está procurando, lançamos pesquisa e aí chegamos no price list que a gente vai atualizando ano a ano. Perfeito. Cara, muito bom. Isso aqui está parecendo sessão de terapia coletiva, as nossas cicatrizes de agência pequena. Por isso que eu quero inverter um pouquinho e quero ir para o outro lado, cara. Boa, Daniel, uma pergunta em duas etapas. Uma é, pensando do lado do cliente, seja grande, seja médio, que contrata através de vocês, qual a garantia de qualidade do fornecedor? E assim, eu quero falar assim, qual o processo de feedback em relação à qualidade daquilo que o fornecedor está fornecendo, tipo, se tem avaliação dentro da ferramenta, se tem... porque a gente falou, a gente faz toda a questão de referência e tal, mas a gente sabe que no dia a dia
shit happens. Pode não bater o santo do cliente com aquele profissional, a equipe do profissional não está num bom período, faltar gente. Então, assim, como é que é esse processo da garantia pro cliente e, assim, dentro desse processo de feedback? E aí, tu usasse o termo lá no início, marketplace, uma pequena comparação com o marketplace. Eu, como cliente final de marketplace, tipo, falando agora de e-commerce mesmo, muitas vezes eu culpo o marketplace por uma falha num processo que não é dele. Se o vendedor deixou de entregar algo para mim ou entregou, tipo, a gente está falando de um processo simples de compra de produto. Você está lidando com gente, cara, e você está lidando com empresa grande e com profissional criativo. Como é que vocês gerenciam a imagem de vocês o relacionamento com o cliente se acontece alguma M causada pelo profissional criativo que de repente falhou na entrega? Puta, isso é legal, esse é um assunto legal de conversar. Quando, assim, minha última negócio, que foi uma agência digital, entre montar, crescer, ganhar autoridade, vender, fazer earn-out, etc., cara, foram 12 anos, né? Então foram 12 anos prestando serviço de marketing digital, estratégia, social media, compra de mídia, etc., para grandes marcas, né? Então, o que eu percebia, assim, tá? Eu percebia que metade dos problemas que a gente tinha eram frutos de um problema no cliente, metade era um problema dentro da agência, tá? E não era diferente disso, tá? Você fala, porra, mas o problema, o cliente tá, mas dentro da agência tem problema pra cacete, a gente sabe como é que é. O que eram as 3 coisas que eu percebia que fazia muita diferença, né, em termos de, você ter menos problema, né? Primeira coisa era a seguinte, cara, clareza de briefing, né? Isso é uma coisa fundamental, ou seja, quem briefa tem que ser quem tá avaliando depois, né? O briefing tem que estar muito claro, tem que estar claro para as duas partes, tudo isso. A segunda coisa que eu percebia que dava muito pau é clareza de escopo. Cara, não, mas eu achei que tinha isso incluso, mas não tinha, mas eu acho, não. Cara, escopo tem que estar 100% claro, né? E a terceira coisa era o seguinte, eram checkpoints constantes. Porque é o seguinte, a agência às vezes vai pelo caminho errado e o cliente muda de briefing no meio do caminho. Ele muda de estratégia, ele muda o que ele está achando. Então, o que a gente fez na plataforma, né? A gente falou o seguinte, primeiro, então, como é que é a jornada da plataforma hoje? Você entrou lá, escolheu o que você quer, roda o algoritmo, fala, esses são os 3 fornecedores ideais para trabalhar para você, você vai fazer um chemistry meeting com cada um e depois você vai selecionar quem você quer, e aí você vai ter um board em comum, onde você vai detalhar um briefing, o escopo está hiper detalhado, e depois você vai fazer um acompanhamento de checkpoints, então tem os teus milestones, né, os grandes milestones, não é micro, mas são os grandes milestones, e você vai dar um rating ao longo do projeto. Então, assim, o que a gente como plataforma faz? A gente tem quase como se fosse um dashboard onde a gente olha a saúde das relações, né? Então, se a luzinha tá verde nessas relações, então a gente acompanha o percentual de completion e a saúde da relação, ou seja, se está verde, vermelho ou amarelo a luz. Se tiver verde, que é 90%, 95%, hoje 96% dos casos, a gente não quer nem saber, a gente não faz micromanagement, né? E a gente basicamente, e se tá amarelo, a gente tem que interferir, ver o que tá acontecendo e tentar arrumar a relação, né? Escutar as duas partes, ver como conserta, e se estiver vermelho, a gente tem que de fato trocar o fornecedor, né? Então, e aí tem 2 pontos muito importantes. A primeira coisa é a qualidade da tua curadoria. Ou seja, quando você é muito rígido na curadoria, hoje tem muito mais gente querendo entrar na Bipool do que a gente pode, né? Então, o nível de curadoria é muito chave nisso. Quanto melhor a sua curadoria, cara, menos projetos com problema você vai ter, né? E a outra coisa que é muito importante é você realmente ter
assim, antigamente, né, puta, isso, cara, quando você pega Airbnb, Uber, uma porrada de discussão, você vê o seguinte, que a primeira linha de plataformas era o seguinte, não, a gente conecta as pontas e aí é problema de cada um. E, na verdade, a realidade já hoje, o futuro das plataformas não é esse, né? Você não pode conectar as pontas e o problema de cada um, não. Você tem uma responsabilidade, você tem que ensure que as relações vão funcionar e você tem, sim, né, uma responsabilidade sobre aquilo. Então, a forma como você mede essas relações com uma constância muito forte, e aí é muito importante o seguinte, tanto o cliente avaliando o fornecedor, como o fornecedor avaliando o cliente, né, em critérios diferentes. Então, por exemplo, você vai pegar o cliente lá, ele vai avaliar timing da entrega, qualidade da entrega, criatividade, né, mas fornecedor, e aí, puta, vocês como ex-agência, vocês vão, né, puta, quando eu, assim, o que você avalia num cliente? Pô, o briefing tá claro, né? Eu tenho um feedback na hora que eu preciso, né? Ou seja, eu tenho um direcionamento quando o cliente está cumprindo com, né? Porque não adianta você passar, ou era para você aprovar na quarta, você aprova sexta-noite, que é a refação na segunda, né? Então, ou seja, o cliente está cumprindo com as datas deles, com o compromisso dele, eu estou sendo tratado com respeito, então essa avaliação, né, bilateral, ela é super, super importante. Perfeito. Legal, Daniel. Perfeito. Eu também vou te fazer uma pergunta relacionada a isso, né? Porque vocês vão... uma vantagem, né, desse modelo de marketplace é, porra, as agências e os profissionais de marketing têm dificuldade de vender, né? Isso eu sei no meu dia a dia, que são poucas que têm a capacidade de trabalhar com estratégia, sei lá, tipo, eu quero atender uma Unilever, vou fazer um account-based marketing, né? Vou fazer um outbound estruturado, né? E vocês trazem esses grandes clientes, né? Qual que é a estratégia de vocês para trazer esses grandes? Porque eu imagino que boa parte veio, né, da própria histórico de vocês, né, de atendimento. Mas assim, hoje, né, se vocês querem, como é que vocês fazem para prospectar uma grande empresa, né, para ser desses players que estão, né, contratando essas pequenas agências e profissionais? Não, legal. Quais são as estratégias, assim, né, Daniel, que vocês têm feito isso? Assim, hoje, como é que a gente enxerga, tá? A Bipool, ela atua diretamente numa agenda de transformação digital dessas grandes empresas que, assim, é fundamental para quem está gerenciando compras e para quem está gerenciando marketing, né? Então, as empresas elas estão percebendo que elas precisam evoluir na forma como elas fazem contratação de serviços de marketing, né? E o que a gente se propõe como Bipool, né? E a gente se denomina um EGM, né? Um EGM a gente se chama de Enterprise Gateway Marketplace, tá? Que significa o seguinte, eu antigamente, tudo bem eu trabalhar com 5 fornecedores, mas hoje existe um ecossistema aí borbulhando de inovação, criatividade, velocidade, que está muito fragmentado, e eu preciso me conectar a esse ecossistema, né? Então, como é que a gente faz para prospectar essas grandes empresas? A gente vai lá e fala o seguinte, antes, ok, você trabalhar dessa forma, agora você pode contratar serviço de marketing por plataforma, ter um fornecedor só, um contrato só, e acessar, né, através de um workflow fácil, simples, etc., dentro do compliance da sua companhia, esse mercado que está muito fragmentado, e aqui o teu marketing vai achar muito da inovação, da criatividade e da velocidade que ele precisa, né? E isso, né, como que a gente prospecta, o principal canal é referral hoje, tá? Então, obviamente, a gente trouxe relações fortes, né, de mercado, tanto eu como meu sócio, a gente tem né, o Beto, que é o meu outro sócio fundador, depois tem outros sócios executivos nossos que são também, que fundaram a empresa com a gente, mas todo mundo vem um pouco desse background de atender grandes empresas e são profissionais respeitados no sentido de, normalmente cumpre o que, né, o que promete, né? Então, a gente trabalha muito forte em referral, tem muito cliente que indica cliente,
né? Ou seja, quando você fala nessa agenda de transformação e ou seja, o marketing, compras, eles estão procurando formas diferentes de... Então, o tema ajuda muito esse negócio de referral. Depois começa a usar a plataforma que recomenda outro. Tem muito cliente que sai, que migra de empresa e leva a gente junto, né? E nós estamos agora também, a gente acertou um pouco a mão numa estratégia de outbound também que tem funcionado bem, tá? Então, devo estar trazendo talvez, hoje uns 15%, dos leads através de outbound, né? A gente começou a acertar aí, né? E aí, para a gente, muito importante, o nosso cliente ele acaba sendo a área de compras das empresas e o nosso usuário é marketing, né? Então, mas a gente tem começado a acertar a mão em outbound. Cara, inbound que não assim, o trabalho de inbound ele funciona bem, né? Do ponto de vista de construção de marca, tudo isso, mas ele não é um canal que traz cliente direto desse perfil de empresa que a gente busca, que são essas grandes multinacionais. Parece que eu estou ouvindo o Bruno falar, que a gente conversa sobre isso e o Bruno tem a mesma dor, né? Quando vocês querem atender, tipo, uma agência maior ou alguma coisa assim, o outbound acaba sendo mais produtivo para vocês, para a iKite, né? Mas essa é a realidade mesmo, né? Da diferença das estratégias, né? Entre outbound e inbound, né? Tu poder direcionar melhor, né? Para quem você vai vender, né? O inbound vende tudo e daí você faz a qualificação, né? Cara, o que funciona assim... O que funciona para a gente, assim, quando a gente muda o tier, tá? Então a gente começou agora a fazer um trabalho de prospecção de médias empresas também, né? São testes que a gente vem fazendo, testando CAC, testando... E a gente já tem uma ideia aí no último trimestre, mais ou menos, quanto roda o nosso CAC, mas assim, no Tier 2 funciona mais, entendeu? E aí você começa... Mas nesse Tier 1, que a gente chama, que são essas grandes multinacionais, é mais difícil. Cara, a LinkedIn agora começou a funcionar bem pra gente também, cara, nunca ia bem LinkedIn Ads pra gente, e agora começou a converter algumas coisas interessantes também. Mas enfim, cara, esse negócio é fazer, aprender, fazer, aprender, né? A gente tem lá um hábito forte de a gente se reúne toda semana, bater número, isso aqui funciona, tira o pé disso, bota o pé nisso, bota lá. Então, isso é uma coisa, a gente montou toda uma estrutura interna, né, de growth e, estamos no processo de aprendizado, né? Bom, mas deixa eu estender essa pergunta, porque, na minha opinião, esse negócio tem a cara de internacionalização. Tipo, alguém contratar um serviço a um custo menor, considerando o efeito da currency, né, da moeda, com toda a tecnologia que vocês oferecem, estrutura, processo, já está no planejamento de vocês? Vocês já estão fazendo, já está acontecendo? E o que vocês planejam para o mercado internacional? Boa. Tá no início, tá? E esse negócio interessante, Eric. Tipo, o plano da Bipu, ele era o seguinte, vamos onde a gente acha que tem a principal dor, né? Que é uma parte porque estão os grandes clientes que tem essa questão não só da necessidade de inovação, criatividade e velocidade, mas tem uma questão de compliance do ponto de vista dessas empresas, tem a parte de compras, tudo isso. A gente foi à liga maior e a gente também tinha uma sensação que era se a gente for no grande e criar esse hábito de compra via plataforma, de serviço de marketing, o médio depois segue, né? Então, o nosso custo de ir pro médio... Mas, assim, como tudo que você põe no papel, cara, dá errado, né? Então... mas o que aconteceu? A gente teve que fazer um pouco da internacionalização mais cedo, porque você chega nessas grandes empresas, você bate lá em marketing te apresenta para compras, ou você bate em compras que valida com marketing, mas fundamentalmente quem aprova um projeto desse é um head de compras regional, né? E quando ele te aprova um projeto desse, ele fala, legal, funciona muito bem, mas só para o Brasil eu não quero. Me dá aqui o roadmap de implementação disso Latam, né? Brasil normalmente está conectado com a América Latina, e então nossos projetos hoje das próximas 12 multinacionais que a gente está homologando aqui, eu te diria que mais ou menos 8 são projetos regionais. Então a gente de fato teve que ir lá e montar, são estruturas comerciais, tá? Na verdade são
nem comerciais, são estruturas jurídicas para você poder, por exemplo, faturar um cliente localmente em tal lugar, receber na moeda local e daí repassar para alguém na região, né? Mas assim, a tua percepção de que pô, é um baita negócio no sentido de que, pô, se eu tô, por exemplo, no, sei lá, a gente tem agora um cliente que a gente fez setup nos Estados Unidos, a gente não é que a gente saiu que nem, agora vamos para os Estados Unidos, puta, o Brasil é enorme, cara, é um país que a gente conhece, sabe trabalhar melhor, mas a gente foi fazendo esse processo a pedido dos clientes, e agora, mais recentemente, a gente montou uma estrutura nos Estados Unidos, porque exatamente dentro do que você está colocando, tem um cliente nosso que falou, eu quero, a partir dos Estados Unidos, né, ele fatura lá a Bipool Inc., que é a nossa empresa lá, e ele quer poder contratar pequenas boutiques e estúdios pela América Latina inteira. Então, e aí tem uma vantagem enorme do ponto de vista cambial aí, ou seja, é um baita negócio, né, ou seja, e tem países específicos com um nível de criatividade muito alto, então isso funciona bem, Muito legal. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, Daniel, mas na minha cabeça já tem a resposta, mas eu acho que é legal para ouvir, porque eu fiquei pensando aqui, o modelo de marketplace, né, sempre acontece, tipo, se a gente pensa num Get Ninja, num iFood, sempre tem o bypass, né? O cara fez o contato entre as duas, eu fiz o primeiro serviço, né? E aí, é bem comum, tá? Eu usei até o Get Ninjas, porque esse tempo eu estava conversando com o pessoal de marketing do Get Ninjas e tem esse comentário, né? Pô, o cara contrata o eletricista, daí vai... Pô, mas esse serviço passa a fazer sentido, né? Mas é que eu vejo que para o modelo de vocês, toda a segurança que a Bipool dá né? Não tem como você fazer isso. Mas daí eu queria saber de ti, vocês correm esse risco? Vocês enxergam isso de alguma forma? Eu acho que, assim, esse risco, ele é inerente ao modelo, ou seja, mas quando você pega essas empresas, essas grandes empresas, né, você tem um termos de serviço rígido, né, ou seja, ou seja, onde isso não pode ser feito, ou seja, pode ser contratual através da plataforma, mas, assim, mais do que isso, Bruno, eu acho que eu acho que o mais importante é você ter uma plataforma que agrega muito valor para os dois lados. Então, a nossa sensação é que o nosso maior defensor do ponto de vista de não ter bypass tem que ser o fornecedor, que no nosso caso é um cliente, né? No nosso caso, tanto o cliente como o fornecedor são os clientes da plataforma, mas o que acontece você tem um papel como plataforma que eu não preciso ir mais negociar com esses caras, porque isso está negociado para mim. Eu não tenho mais um cliente só, eu tô louco para expandir cliente, através da plataforma eu consigo ter múltiplos, né? Eu faturo aqui ainda, posso adiantar meu dinheiro, porque essas empresas vão pagar num prazo longo. Então, tem várias facilidades que você coloca que são quase como que contra-incentivos a esse tipo de comportamento de bypass, né? Mas, obviamente, quando você pega grandes corporações, a probabilidade é muito baixa. Quanto mais você diminui o tamanho do teu cliente, maior a probabilidade, porque aí, por exemplo, você pega um grande cliente, não dá para você cadastrar qualquer fornecedor lá dentro, né? Então, você tem um cadastro único, pago via Bipool, tudo isso, né? Fora isso, tem a garantia de que, a relação tá segura. Fora isso, se não der certo, a Bipool vai lá e vai te resolver. Então, tem várias coisas contratuais, legais, mas eu acho que o mais importante é a experiência efetiva que você tem com a plataforma para que isso não aconteça ou aconteça pouco. Então, por exemplo, você também pode criar incentivos onde quanto mais você trabalha via plataforma, mais baixa o take da plataforma. Tem várias formas de você trabalhar nesse sentido, né? Imaginei que é 40 minutos passou voando, galera. Foi rápido. Dica de cabeça, dica Bruno. de cabeça, então vamos para dica de cabeça. Dica de cabeça. Eric, vai me dizer, eu sempre gosto que tu seja o primeiro, né, cara? Pela idade e tal, né, cara?
Por favor. Obrigado, cara. O que tu trouxe? O que tu trouxe para nós, Eric? Você está falando que já tá na hora de eu jantar, já é quase 6 horas, por isso que você sair correndo. Botaram no sol hoje, né, Eric? Café da manhã às 5 da manhã, né, cara? Exatamente. Cara, sabe que o único problema da gente estar gravando agora de forma mais frequente, eu não consumo muita coisa fora de trabalho, então tu tá ferrando comigo essa ideia do dica de cabeça. Mas no final de semana a gente foi, cara, eu nunca tinha ido para Pomerode. Eu fui para Pomerode no final de semana, puta cidadezinha massa, cara, muito legal, rango legal, cidade bonitinha, tal, zoológico, bababá. E eu falei para a Bianca, cara, vamos ouvir alguma coisa diferente no carro. E eu raramente ouço coisas que são ficção. Mas eu achei um podcast no Audible, que é a plataforma da Amazon. E o nome do podcast é The Day the Earth Didn't Die. E é um podcast de 9 episódios. E basicamente o que é o conceito? O mundo iria acabar. Os raios do Sol, o Sol estava chegando mais perto da Terra, os raios iam chegar e iam acabar com a Terra, todo mundo sabia disso. Aí acontece tudo aquilo que você faz, você sabe que o mundo vai acabar. O problema é que a força daqueles raios foi o suficiente para acabar com os satélites, acabar com toda a telecomunicação, mas não matou ninguém. Então vem a parte da história, o que acontece depois que todo mundo achou que o mundo ia acabar e o mundo não acabou. E aí, em inglês, lógico, né? E o legal é que é australiano, então é um sotaque bem gostoso, é um negócio, uma história bem divertida. É outro idioma, né, cara? É um outro idioma, mas, cara, mate pra cá, mate pra lá. Então, mas, porra, muito divertido, muito criativo, e o conceito me chamou a atenção. Então, a gente pensa assim, eu tava falando com a Bianca no carro, eu falei, cara, imagina se a gente soubesse que o mundo ia acabar, o que a gente ia fazer, né? Então, quando você acha que uma coisa vai acontecer, não acontece. Então, tem o lado comédia, lógico, é engraçado, mas tem o lado filosofia por trás disso. Então, The Day the Earth Didn't Die, para quem curte um podcast de ficção, é muito, muito, muito legal. Pô, fica de cara, Brunão. Tu achou que ia trazer alguma merda qualquer, né? Não, achei. O cara sempre traz, não. Muito legal. Vou deixar o Daniel falar primeiro. Daniel, você tem alguma dica, cara? Pode ser de marketing, pode não ser, pode ser de lazer. Vamos manter no Audible aqui, cara, que eu sou fã. Que eu tenho um negócio, cara, que eu não posso dormir com nada que eu não resolvi na minha cabeça, que, cara, é batata. Eu acordo 3 horas da manhã, mais ou menos um reloginho. E aí, puta, eu gasto lá, normalmente, 10, 15 minutos pensando, né, em como que resolve aquilo. E alguma hora eu falo, cara, eu preciso dormir, eu preciso desligar minha cabeça disso. Então, normalmente eu escuto coisas ligadas ao que eu gosto. Puta, eu gosto muito do universo tecnologia, inteligência artificial, blockchain, todas essas coisas são coisas do meu interesse aí. E aí, esses dias das minhas insônias aí da madrugada, eu tenho escutado aqui um livro, né, que chama Life 3.0, né, Life 3.0, que é, cara, de um professor de MIT, né, que chama Max Tegmark, e super interessante. Basicamente, ele discute um pouco de como que inteligência artificial vai afetar, crime, justiça, sociedade, ou seja, e tem fatores muito interessantes, né, que ele coloca lá. Por exemplo, você fala assim, um robô, ele consegue, por exemplo, checar se uma rotina está sendo feita ou executar uma rotina 10 mil vezes melhor, com capacidade infinitamente maior que a gente, tudo isso. Mas o problema é que ele não sabe se ele tem que fazer essa rotina ou não, se essa rotina é apropriada ou não, né? Então então ele dá casos reais disso, assim. Então tem casos extremos, por exemplo, de uma fábrica, um acidente com fábrica, com robô, e ele vai discutindo isso sobre vários aspectos de preocupação, né? Ou seja, então, para quem gosta desse negócio de os robôs vão dominar o mundo, não vão, como é que é? É um áudio legal. Baita dica. Eu tenho escutado aqui, tenho gostado muito aqui. Eu acho que eu tô na metade aqui do livro,
Então, uma dica bem fresca aí. Vamos ver, de repente, se for ruim, eu mando uma mensagem depois para você e falo, puta, volta, fala que não. O Eric com certeza vai ouvir, né? Pô, legal, Daniel. E tu, Bruno? Eu vou trazer dica em português, porque se eu botar podcast ou livro para ouvir em inglês, cara, eu tenho que me concentrar tanto que meu nariz sangra, né, cara? Eu não cheguei nesse nível de vocês. Então, a primeira coisa, eu vou trazer um podcast que, desde que eu me mudei para Floripa, eu passei a participar aqui de alguns grupos. Cara, eu tô em Floripa hoje, cara. Porra, filha ter feito ao vivo aí, ó. Tá aí, que legal, Daniel, que legal, cara. Pô. Aqui, então, ó, Daniel, essa dica vai servir para mais coisas aí para você, então, tá? Eu passei a participar aqui junto de um grupo de CMOs, né, que montaram, né, no WhatsApp, um grupo para trocar ideia, principalmente da área de tecnologia, né, porque tem um ambiente muito legal, né, aqui em Florianópolis. E o organizador do grupo é o Gustavo Stork, e ele tem um podcast, né, que é o The CMOs Marketers Cast, acho que é isso, né, Eric? Tá? Então é bem legal o podcast também de entrevista com CMOs, em sua grande maioria, né, o pessoal, gerentes de marketing, líderes, né, de empresas de tecnologia. E cara, e o grupo é muito bom também, né? Tipo, não é qualquer um que eles deixam entrar lá, tem que passar por um processo, mas é legal. Mentira, deixaram tu entrar, cara? Deixaram tu entrar? Eu fui no começo, cara, no começo que eles não estavam tão ainda, né? Aí me deixaram entrar lá. Então, essa seria a dica, assim, tipo, tem bastante coisa legal, fala bastante de marketing, só que tem muito mais focado em marketing SaaS, vamos dizer assim, né? Boa, já dei um follow aqui, cara. Já faz sim, entendeu? Porque, inclusive, é um lugar aí para Bipu, né, cara? Tipo, olhar e falar com legal, um monte de CMOs aí que podem... Porque né, tem empresas que nem Bling, cara, tipo, Involves, né? O pessoal aqui de Floripa muito... E além, mas hoje já extrapolou a ilha, já está para o Brasil todo, né? E eu costumo dar sempre uma dica focada no marketing, né, Eric? Uma dica de lazer. Cara, tem um livro que eu tô na metade dele aí também. Tipo, acho que a gente pode indicar livro na metade, né? Porque quando a gente tá gostando, faz sentido, né? Que é o Nação Dopamina, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é Nação Dopamina porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. A doutora Anna Lemke. Cara, é muito legal o livro, né? Que tu fica... Mas é legal, por que é legal para nós, né? Porque a gente fica entendendo... primeiro, claro, ele fala de tudo que gera dopamina, né? Das drogas, né? Ela é uma psiquiatra que ajuda a sair de um vício. Aí tu começa a entender como é difícil alguns vícios, né? Tipo, pô, sair de um vício que nem álcool é uma coisa, porque tu pode parar de vez usar álcool, né? Mas se tu é viciado em redes sociais, tu é viciado em celular, né? Uma coisa assim, cara, como é que tu faz para acabar com vício de algo que tu não pode parar de usar, né? Ela fala sobre isso. Isso é um detalhe sobre o livro, né? Na verdade, ela fala como funciona o equilíbrio entre sofrimento e prazer, né, no cérebro, como precisa ter esse equilíbrio. Cara, muito legal, tô adorando, um monte de insight, assim, relacionado, bem bom mesmo. Show de bola. Isso. Cara, eu no momento não tenho nenhum vício aqui, só tô na minha 7ª xícara de café aqui no dia. Aí o cara não toma dor de cabeça, né? É uma coisa, cara, aí a gente vê que é vício, porque o cara fica, né, tipo, o cara sente o cheiro. Não, é brabo, cara. Muito brabo. bom. Não, legal, cara, boa dica aqui, boa, muito bom. E claro, a dica para fechar, galera, sim, a nossa newsletter. Toda semana a gente tá mandando newsletter com notícias de marketing digital, em português e em inglês. Então, todo post que a gente faz, a gente coloca o link, tá lá também no bio do nosso perfil no Instagram. Então, assina a nossa newsletter aí que acompanha o podcast que a gente grava toda segunda noite. Perfeito. Daniel, só posso te agradecer. Porra, baita papo, Daniel. Muito obrigado mesmo, cara. Vou acompanhar. Imagina, meu. Pô, obrigado vocês, cara. Foi um prazer aí, papo gostoso, solto, bom, muito legal, muito prazer e obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Todos os contatos do Daniel, links a gente vai colocar lá também no site. Quem quiser pode seguir, acompanhar o Daniel e a Bipu. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço, e até galera. mais. Até a próxima. Valeu, um abraço. Oferecimento: eKite, software de gestão de marketing digital, Spark English Traduções.